A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, que bom estarmos mais uma vez reunidos juntos, né? Adorando o Senhor. Pode sentar. E vamos abrir a palavra do Senhor. E mais uma parábola que a gente está refletindo, né? Aprendendo um pouco mais a cada dia. Que é lá em Lucas capítulo 18. Capítulo 18, e a gente vai falar a respeito da parábola do publicano e do fariseu e do publicano, que é a partir do verso 9. E eu quero, assim, aproveitar aqui o gancho do que foi falado, né, pelo pastor, a respeito de que a gente deve perseverar até o fim, que a gente tem visto e tantas coisas tristes, tantas situações, né, lamentáveis acontecendo. Como o pastor falou, é como se a natureza fosse a voz de Deus, um sinal de Deus, para que a gente se alerte, né, que é os tempos do fim. Então, assim, oramos pelas vidas que sofreram por causa das situações que aconteceram lá no Sul, e vamos continuar orando. Mas, mediante toda essa situação, essas calamidades, só nos resta uma coisa: é a gente manter a nossa vida com Deus, como foi dito aqui. E uma ferramenta maravilhosa que Deus, Ele nos concede, se chama oração. E a gente precisa sempre manter essa chama acesa dentro de nós. Eu preciso sempre ter uma vida de oração. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que seja complicado, por mais que, às vezes, o tempo não ajuda, por mais que a situação na nossa vida, no nosso dia a dia, não ajuda, mas a gente precisa ter isso em mente. A gente precisa preservar a nossa vida de oração. Porque, através da oração, a gente tem comunhão com Deus. Através da oração, a gente adora, a gente agradece, a gente pede, a gente se lança, a gente chora, a gente expressa nossos medos, a gente expressa a nossa alegria, a gente fala com Deus as nossas vitórias, e assim Deus vai nos acalentando, vai nos confortando, vai nos dando graça para suportar os dias maus, porque eles são reais, e nós temos vivido isso. Nós temos vivido guerra, nós temos vivido fome, nós temos vivido tantas desgraças e tantas situações tristes, dolorosas. Então, a nossa esperança é Deus. E nós precisamos ter comunhão. E essa comunhão vem pela oração. Então, em nossa oração, aqui nós vamos aprender um pouquinho. Quanto mais nós formos transparentes diante de Deus em nossas orações, tanto é melhor. Tanto mais nós sejamos diante de Deus sinceros, transparentes, verdadeiros em nossa oração, é tudo o que Deus quer. E é tudo o que vai nos trazer benefício também. Amém? Então aqui, na parábola, diz assim no verso 9, Jesus, antes de ler aqui, deixa eu só explicar para você a tradução a versão dessa Bíblia é um pouco diferente. Então, vai ter algumas diferençazinhas, tá? Só para você saber, tá? Então, diz assim: Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu interior dessa forma: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali.
jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, esse voltou para casa justificado, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Amém? Você crê que essa palavra é a palavra de Deus? Amém? Então glorifique a Deus com alegria, porque é a palavra do Senhor para o nosso ensino, para a nossa fortaleza interior, em nome de Jesus. Amém? Antes de falar essas palavras, Jesus estava ali falando com os discípulos, falando com a multidão, e ali também havia fariseus, saduceus, havia ali escribas, grupos religiosos, estavam reunidos ali. Ali estava o povo, ali estavam os discípulos. Uns ouviam e aprendiam, outros estavam ouvindo ali, se alimentando daquela palavra para a sua cura. E outros ouviam aquela palavra para depois, mais para frente, criticar Jesus e prejudicar Jesus. Mas, enfim, ali Jesus estava diante dos ouvintes, falando aquelas palavras. E antes disso, ele falou sobre a parábola da viúva perseverante. E aqui diz no verso 18, verso 1, diz: propôs Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Então, a parábola da viúva perseverante, o propósito dela era Jesus ensinando ali que era necessário orar, sem jamais deixar de fazê-lo. Então, Jesus, ele ensinou aquele povo como era importante a perseverança na oração. E agora, Jesus ele está ensinando como é que a gente deve orar. Como que é que a gente deve se posicionar diante de Deus para orar. Não só posicionamento físico, mas um posicionamento do nosso interior. E aqui ele vai dar um exemplo. Nessa parábola próxima que ele vai falar, que é do fariseu e do publicano. E aqui, para nós entendermos um pouquinho, fariseu, eu acredito que todos nós aqui sabemos, mas para nós nos recordarmos, fariseu era um grupo religioso, muito extremista. Eles tinham, o significado desse nome é separados ou separatistas. Eles se separavam das demais pessoas. Até porque também eles tinham um quê de se achar melhor, porque eles achavam que eles estavam cumprindo a lei mais perfeitamente do que as demais pessoas. Então, eles eram membros de um dos principais grupos dos judeus. Os fariseus seguiam rigorosamente a lei de Moisés, as tradições e os costumes dos antepassados. Eles acreditavam na ressurreição, também acreditavam nos anjos, em seres espirituais. Então, esses eram os fariseus. E esses eram um grupo que censurava Jesus. Era um grupo que criticava Jesus. Que muitas das vezes ouvia Jesus para criticar Jesus. Que muitas vezes fazia perguntas para Jesus, para colocar Jesus em situações, vamos dizer, à prova. E ali também havia publicano. O publicano, ele era um judeu que cobrava impostos para o governo romano. Eram desprezados por trabalhar para os dominadores estrangeiros e por serem, geralmente, pessoas desonestas. Então, aqui nós vemos o fariseu orando, que era aquele que se posicionava como alguém que era muito bom religioso, era um bom religioso, era aquele que cumpria os mandamentos de Deus, era aquele que como diz aqui, dava o dízimo, jejuava, fazia isso, fazia aquilo outro, diante aqui do publicano,
que era aquele que era marginalizado, que todos olhavam com maus olhos, que era aquele que cobrava impostos dos judeus, porque naquela época, Israel ele era dominado pelo governo romano. Então, como ele era dominado pelo governo romano, eles tinham que pagar impostos para o governo romano. E dentre esses que cobravam impostos, haviam alguns judeus que cobravam, que faziam esse trabalho de cobrar os impostos. E esses eram tidos por pessoas ruins, pessoas que eram contra a nação, pessoas que eram contra Deus, eram tidos como pessoas desonestas, porque de fato alguns eram mesmo desonestos, e ali as pessoas viam os publicanos com maus olhos. Mas aqui Jesus nos dá uma lição. Amém? Quando diz aqui, olha, Jesus, verso 9, lhes disse ainda essa parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Então, Jesus aqui está ensinando a importância de que o homem de Deus e a mulher de Deus deve sempre ser cauteloso, olhar para si mesmo, cuidar de si mesmo, dos seus sentimentos, das suas vontades, das suas atitudes. Para quê? Para que não caia no erro desse fariseu aqui, como nós estamos falando nessa parábola, de se vangloriar. Porque muitos fariseus eram assim, se vangloriavam, porque achavam, eu sou melhor, porque eu sigo as tradições dos antepassados. Não, eu sou melhor porque eu conheço a lei de Deus. Eu sou melhor porque eu cumpro os mandamentos de Deus, porque eu cumpro os costumes dos antepassados. Então ele aqui está dizendo, olha, ensinando essa parábola para que nós venhamos hoje serve para nós, para que nós venhamos sempre olhar para dentro de nós mesmos, para que a gente não venha cair na falha de nos vangloriar. Ah, não, eu sou crente, eu sou melhor do que aquela pessoa. Não, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou melhor do que aquela pessoa que não tem o mesmo segmento que o meu. Não, nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós somos seres humanos. E a gente sempre tem que guardar isso dentro de nós. E não nos vangloriar no sentido de nos acharmos melhor do que o outro. E é isso que Jesus nos mostra nessa parábola. O Senhor quer que nós entendamos que, sendo nós de Cristo, não nos dá o direito de nos considerar melhor que os outros. Ao contrário, a gente deve se colocar de uma forma humilde, como a palavra de Deus ensina, né? E aqui vai dizer assim, se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. E aqui está dizendo que muitos daqueles fariseus, que eles se consideravam melhor que os outros, eles não praticavam a justiça. Eles ensinavam, eles mostravam a lei, eles ensinavam a lei, eles muitas das vezes oprimiam e criticavam aquele que não cumpria a lei, mas eles muitas vezes não eram justos. Não estavam fazendo aquilo que eles mesmos estavam pregando e ensinando. Então aqui eles já estavam falhando, estavam errando com Deus e com o povo também. Então aqui o Senhor vai ensinar e vai mostrar. Aí vai dizer aqui, olha, no verso 10. Subiram, ele está dizendo a parábola, subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. Então aqui ele vai mostrar a atitude do fariseu e a atitude do publicano. E quando imagino eu, ele contando essa parábola, imagino eu que todas as pessoas, ou muitos, deviam pensar, aquele que é o fariseu, que ele é o conhecedor da palavra, ele é aquele que teme a Deus, que cumpre os mandamentos, é aquele que é religioso, é ele que vai ser dado como um bom exemplo. Talvez muitos pensaram isso.
O publicano, nossa, o que o Senhor vai falar do publicano? Porque o publicano é um pecador. Creio que Jesus não vai falar algo bom do publicano, porque ele é um desonesto. Talvez alguns pensaram isso, mas esses se surpreenderam. Ele vai dizer, um subiu, porque naquela época era comum, eles iam ao templo, eles se colocavam ali para orar, falar com Deus. E aí ele dá esse exemplo. O fariseu chegou lá e foi orar. O outro também foi orar. Também foi ao templo para falar com Deus. E aquele outro, imagino, né? Chegou lá, levantou as mãos, não sei, imagino eu, né? Com a mão no coração. Naquele tempo era comum orar com as mãos erguidas, né? Ergueu as mãos ao céu, levantou a cabeça. Oh Deus, como eu sou bom. Deus, eu sou maravilhoso. Deus, olha, eu sou cara. Porque eu cumpro a sua palavra. Porque eu jejuo 2 vezes por semana. Né? Imagina ele lá, com as mãos erguidas. Oh Pai, eu faço a sua vontade. Né? Oh Pai, oh como eu sou bom. Eu sou maravilhoso. Eu sou perfeito. Porque eu jejuo 2 vezes por semana. Ó Deus, como eu sou bom, porque eu também dou o dízimo. Ah, Deus, eu sou tão bom. Sou maravilhoso, Deus. Só faltou ele falar, eu sou Deus também. Né? Aí ele, ó Deus, eu não sou como aquele que está ali, ó. Sou como ele, não. Eu sou pecador, não. Eu não peco. Né? E ali ele fazia aquela oração. Graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens. Olha só a presunção, irmãos. E é disso que Jesus está falando. E é isso que Jesus está ensinando. Que não sejamos presunçosos. Que não, ainda que nós falamos, não, mas eu, graças a Deus, eu não tenho esse perfil. Mas que a gente venha vigiar. Porque nós somos falhos. Porque nós somos seres humanos. Porque a nossa estrutura é pó, como diz a palavra. Então que venhamos vigiar nisso. Porque por causa da questão do orgulho, Lúcifer foi lançado fora do céu. Então, que se nós tivermos que nos gloriar de alguma coisa, seja em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, mas não em nós mesmos. Amém? Então, é um alerta para cada um de nós, para mim, para você, para toda a igreja, para todo o povo de Deus. Porque o mundo é mau, porque o mundo dá maus exemplos, porque o mundo mostra situações que parecem boas, mas que no fundo elas não são, e que podem ludibriar as pessoas. E que nós não sejamos enganados. E lá estava ele, fazendo a sua belíssima oração, a sua espetacular oração diante de Deus. Achando que estava sendo ali o rei da cocada preta, como diz o ditado popular. Né? Sou como aquele ali não. Ó. E o coitado do outro lá atrás. Não sou como aquele não. Não sou como os homens. Não, mas eu jejuo 2 vezes por semana. Eu pago o dízimo de todos os meus lucros. Eu faço isso, eu faço aquilo. E a oração daquele homem era eu. E Deus, nada. Né? A oração daquele homem era ele colocando ele ali, no centro. Porque ele é bom. Bom. Só Deus. Quem tem que estar centralizado na minha e na tua oração? Deus. Porque quando nós oramos, nós nos colocamos de joelho. Isso é um ato de humildade. Eu estou falando que alguém é superior a mim, está acima de mim. Quando eu ergo minhas mãos para o alto, o que eu estou dizendo? Eu dependo de alguém. E esse alguém está lá,
Segura a minha mão, Senhor. Então, tudo é Deus. Tudo é para Deus. Toda glória é de Deus. A minha oração deve glorificar a Deus. Se a minha oração ela não glorifica a Deus, que tipo então de oração é essa? E ali ele estava naquela alegria, naquela coisa toda, né? Não sou como aquele lá. E ele lá daquele jeito, né? Daquela adoração entre aspas, adoração talvez de si mesmo. E aquele outro estava lá atrás. E ele não ousava nem levantar os olhos para o céu. Baixava a cabeça e ali batia no seu peito. Esse gesto de bater no peito significava, era como dizer, quem sou eu? Eu não sou nada. Eu sou um pecador. Eu não sou digno de Deus. E ele ali orava e dizia que, no verso 13, né? Diz, ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. A palavra era só aquela frase, Deus tem piedade de mim, que sou pecador, e batia no seu peito. Tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. E aí, talvez aquele homem fariseu achava que estava sendo justificado por Deus por causa de todas as coisas que ele fazia e que ele achava que era daquela forma que tinha que ser. E ele achava que estava sendo justificado pela sua própria justiça. Mas ninguém, nem eu e nem você, e nem nenhuma outra geração, nem antes, nem agora, nem depois, nenhum de nós podemos ser justificados pelas nossas próprias justiças. Eu não sou justificada pela minha justiça. Eu não sou justificada por Deus por causa daquilo de bom que eu fiz. Não. Então o Senhor vai dizer aqui, digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro. Aquele outro, o publicano, ele voltou justificado. Porque ele ali diante de Deus, ele se apresentava como um pecador, como um dependente de Deus, como um que necessitava de Deus, como alguém que se não fosse Deus, ele não poderia existir, ele não era nada. Então ali, ele foi justificado, disse Jesus. Não é a nossa justiça que nos justifica, mas é a justiça de Deus por nós, na cruz do Calvário. Jesus é quem nos justifica. É Ele quem nos justifica. E se alguma coisa boa nós fazemos, é porque Ele nos concedeu a graça e a força para fazermos, porque nós de nós mesmos não faríamos. Então ali, ele foi justificado. Justificação. Isso é uma coisa, irmãos, que não é da terra, é uma coisa que vem do céu. A justificação é de Deus, vem de Deus. E aquele homem achava que estava sendo justificado ali, achando que pelas coisas que ele fazia ou deixava de fazer, se considerando melhor que os outros homens, que as outras pessoas, que aquilo ali era capaz de justificar ele diante de Deus e lhes conceder a salvação. Mas o Senhor mostra que é a humildade que faz a diferença. É por isso que eu falei no começo, que a nossa oração diante de Deus, ela precisa ser transparente. Ou seja, sincera, verdadeira. Que o nosso interior precisa estar diante de Deus em humildade, de joelhos, entendendo que Ele é o Senhor, que Ele é o justo, que Ele é que justifica. É como diz a palavra de Deus, que nós somos aqueles que apenas somos pecadores, dependentes de Deus. Então, o publicano entendeu, eu preciso de Deus.
Mas parece que o fariseu, parece que ele achava que Deus é que precisava dele. Está entendendo? Então aí Jesus diz assim, pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Aquele que se humilhar será exaltado. Jó capítulo 22, 29 diz, pois Deus abaixa o altivo e o orgulhoso. Deus abaixa o altivo. Deus abaixa o orgulhoso. Aquele que é presunçoso, que é orgulhoso. O Senhor, Ele abaixa. Mateus 23, 12 diz, aquele que se exalta será humilhado e aquele que se exalta será... É o mesmo versículo aqui, né? Aquele que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Em Tiago 4,6 diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Aquele homem publicano, ele recebeu graça de Deus. E aquele fariseu não pode ser justificado. Então que a gente entenda isso. Deus nos deu uma ferramenta maravilhosa, a oração. E quando estivermos diante de Deus, na nossa oração, que a gente entenda isso. Que a gente a cada dia possa nos prostrar diante do Senhor com mais e mais humildade, reconhecendo nossas fraquezas. Porque a oração é reconhecer também as nossas fraquezas. A oração, irmãos, é reconhecer que nós precisamos de Deus. Que nós não somos nada sem Ele. Você não sente falta quando você não ora? Vamos supor, você tem o hábito de orar toda noite. Você dorme, se você vai dormir e você não ora, você não sente algo estranho? Você fala, não, eu preciso orar. Nem que seja poucas palavras, mas você sente uma necessidade, aquela dependência, eu preciso, sabe? Então, isso é porque nós realmente dependemos de Deus. E a oração, ela revela muitas das vezes quem nós somos. Então, que nós venhamos entender isso a cada dia, nas nossas orações. A gente venha se prostrar em humildade, se colocar diante de Deus com toda a sinceridade, transparência e humildade de coração, para que o Senhor possa, então, nos exaltar. Porque assim o Senhor nos exalta. É assim que o Senhor, Ele nos justifica. Provérbios 18, se você quiser procurar aí, Provérbios 18, fica um pouquinho depois dos Salmos. No 18, no verso 12, diz assim, antes da ruína, o coração do homem se eleva, mas a humildade precede a glória, ou precede a honra. Então está dizendo assim, antes da ruína, o coração do homem se eleva. Muitos caem em ruína. E muitas das vezes caíram na ruína por quê? Porque como diz aqui, porque se elevaram, porque se soberbeceram diante de Deus. Está compreendendo? Aí caíram na ruína. Mas aqueles que se humilham, que são humildes, a eles, como diz aqui, mas ao humilde precede a honra ou a glória. Mas aos humildes, o que é que vem? A honra. E muitas das vezes, a honra de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida, ela não vai vir exatamente naquele momento que nós pensamos ou esperamos, ou calculamos que seja, mas é no tempo de Deus. Às vezes você está orando ali com humildade de todo o teu coração, reconhecendo a grandeza de Deus, se prostrando verdadeiramente diante de Deus, não somente no seu físico, mas no seu interior, e crendo que Deus vai fazer um milagre, mas ainda não aconteceu. Mas aí não é para você ficar triste, porque
a honra de Deus, ela vai chegar na tua vida. Está compreendendo? A glória de Deus, ela vai se manifestar nessa questão que você tem orado. Amém? Isso vai acontecer, mas é no tempo de Deus. Mas o milagre vai acontecer. Amém? A palavra de Deus também diz, lá em 1 Samuel, quando Samuel ele foi ungir um rei, né? Que ele ungiu o rei Davi, mas antes vieram os seus irmãos. E quando ele viu um dos irmãos, ele achou assim, é esse aqui que eu vou ungir, deve ser esse que é o rei. Então é esse que eu vou ungir. Deus falou, não é esse aí. Deus fala, olha, não é esse. Por quê? Era um homem alto, bonito, tinha uma boa aparência. Então Samuel olhou e falou, esse aqui tem uma postura de rei. Com certeza esse vai ser o rei. Vou ungir ele. E Deus, não, para aí. Não é esse. Aí ele vai falar assim, o homem vê a face, mas o Senhor vê o coração. Então, não é o posicionamento que a gente se coloca fisicamente, mas o Senhor olha ainda mais profundamente. Ele olha para o coração. Está compreendendo? É claro que é importante, faz parte do cristianismo, isso é uma postura de humildade quando a gente dobra os joelhos para orar, mas há um momento que, de repente, que você não pode dobrar os joelhos para orar, por exemplo. Então, o Senhor está contando não com o externo, com o que o ser humano olha ao redor e vê, mas Deus está contando com o interior. Enquanto muitos estavam olhando para aquele fariseu de mãos erguidas para o céu, ó Pai, ó Deus, Deus estava olhando para o coração dele. Enquanto muitos estavam olhando para aquele publicano lá no fundo e pensando, ó lá o pecador. Deus estava olhando para o coração do publicano. Então, é como diz a palavra de Deus, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? Ou seja, muitos que a pessoa, poxa, não dá nada por ele, aquele ali, Deus vai, faz a obra, salva. Então, irmãos, muitas das vezes não é sobre o que a gente aprendeu. Não é sobre, eu estudei teologia. Eu fiz uma faculdade. Eu sou eloquente, eu sei falar bem. Não é sobre essas coisas. Quando o assunto é oração, é vida com Deus, o negócio é mais profundo. Não é simplesmente isso. É o coração, é o que está lá dentro. É o que está lá dentro que vai refletir diante de Deus. É o que está lá dentro que vai garantir se a minha oração será aceita por Deus ou não. Então Deus, Ele está nos ensinando para que a gente venha vigiar a cada dia. A cada dia. Isso não é uma crítica. Até porque essa palavra que Deus está falando hoje com a igreja é para cada um de nós. E eu sou a primeira da fila. É para todos nós. Então, não é uma crítica, é um lembrete, é um conselho para que nós venhamos vigiar. Para que a gente entenda que a oração que é aceitável por Deus, ela fala muito mais do que o exterior. Mas é algo que vem de dentro, que não se pode ver. Fala de humildade, de postura espiritual diante de Deus. Muito mais do que uma postura física, muito mais do que palavras, mais de uma postura interior. Aquele homem estava subjugado, ele estava ali atolado, estava ali afligido pelo seu pecado, porque o pecado doía nele. Amém?
Então, se o pecado não dói na pessoa, alguma coisa está errada e alguma coisa tem que ser feita sobre a questão. Então, o pecado doía naquele homem, pesava naquele homem. Tem piedade de mim, Deus. Eu sou pecador. Não sou digno. Né? Então, ali, Deus olhou e viu a intenção daquele homem. Que era uma intenção de mudar, de ser diferente, de agradar a Deus. E essa intenção, ela tem que borbulhar dentro de nós todos os dias. Sabe, transbordar do nosso coração todos os dias. Senhor, a cada dia eu quero ser, sabe, agradar mais o Senhor. A cada dia que o Senhor transforme mais meu coração. Que eu não venha que eu não venha me sujeitar à minha própria vontade, que está inclinada para o errado. Mas que eu venha me inclinar cada vez mais para o Senhor, estar aos pés do Senhor, né? Então que o Senhor, ele venha guardar, que o Senhor venha guardar essa palavra dentro do nosso coração, para nossa edificação, para nossa fortaleza, para que a gente possa entender que, como diz a palavra, pois Deus abaixa o altivo e o orgulhoso, que a gente venha sempre vigiar e não deixar, sabe, essas aves de rapina semear coisas ruins no nosso coração. Porque às vezes situações, pensamentos, sabe, irmãos, até pensamentos, muitas das vezes querem nos oprimir e nos levar a distanciar daquilo que Deus quer para nós. Então que a gente venha sempre estar vigiando, sempre estar limpando, sabe, sempre estar purificando, através da nossa oração, através do nosso derramar diante de Deus, purificando nossas vestes. Porque a palavra de Deus fala de umas vestes. E que essas vestes devem ser o quê? Purificadas. Então que o sangue de Jesus, ele venha nos purificar, lavar nossas vestes. E que a gente venha ter o coração humilde. Porque ao seu tempo seremos exaltados. E muitas das vezes a gente fala sobre uma exaltação humana, temporal e aqui da terra. Mas há uma exaltação que ela está acima disso. Que é a exaltação da eternidade, da salvação, da vida com Deus. Está compreendendo? Então, que sejamos cada vez mais humildes, porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Será exaltado aqui, será exaltado na glória com Deus, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra aqui sirva de edificação e fortaleza para a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade.